Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Freinet com vocês. No dia 16 agora de outubro, eu participei de uma live, como ouvinte, é claro, sobre o Freinet, organizada pela Universidade de São Francisco, uma sugestão da minha diretora Ana Cláudia, e foi bem interessante. A cada dia eu aprendo um pouquinho mais sobre o Freinet. E hoje eu vou falar sobre ele. Eu vou falar sobre os princípios que regem, a pedagogia Freinet, que são os princípios da cooperação, da autonomia e da solidariedade. Princípios esses que podem perfeitamente e devem fazer parte do nosso planejamento de nossas aulas. Isso que eu acho mais incrível na pedagogia Freinet, né? Essa visão que ele tinha lá atrás e que cabe aos dias atuais. Acho muito interessante esse poder que o Freinet teve, né? Essa visão antecipada, né? Que ia além da sua época, sobre o que uma educação de qualidade deve proporcionar às nossas crianças, como devem ser as nossas aulas. E esses princípios de cooperação, autonomia e solidariedade são princípios que devem nortear as nossas práticas. Eu vou falar também um pouquinho sobre a pedagogia do bom senso. E eu li algumas citações dessa obra do Freinet e selecionei algumas frases para apresentar aqui para vocês. Então, nessa publicação dele, da Pedagogia do Bom Senso, o Freinet fala lá: não se obriga o cavalo que não tem sede a beber. Não se obriga o cavalo que não tem sede a beber. O que o Freinet quis dizer com isso? Que ninguém aprende sem interesse, sem motivação. E nós, professores, temos que ter isso em mente, que ao planejarmos as nossas aulas, ao realizarmos as nossas intervenções com as crianças, nós temos que buscar estímulo, motivação a elas. Olha que legal. Então, não se obriga o cavalo que não tem sede a beber. Olha a importância do planejamento de nossas aulas com atividades que sejam realmente motivadoras. Ele fala também da importância do desafio e da finalidade das atividades. Tão atual, né? O que nós buscamos. Atividades que tenham finalidade, que sejam significativas às nossas crianças, com desafios. Muito legal. Uma outra questão que também ele aponta na pedagogia do bom senso é que ele aconselha ainda a não se fingir de morto, questionar, inquietar-se, ser agente ativo da vida e, como educador, permitir essa abertura entre os alunos. Você já parou um pouquinho para pensar como isso é atual? Questionar-se. O professor tem que ser um questionador, né? Questionar sobre suas práticas, sobre os resultados das suas aulas, sobre a escuta das crianças. Buscar aprimorar sua prática, buscar recursos, inovar, retomar aquela atividade que não foi desenvolvida da maneira como você acha que deveria. E além desse questionamento do educador, ele amplia essa possibilidade para os nossos alunos. Já imaginou você ser questionador sendo aluno de Freinet, estudando na época em que ele era professor? Se hoje nós ainda temos dificuldade de lidar com questões assim, imagina naquela época.
E o Freinet estimulava os professores a serem questionadores e incentivar os seus alunos também a questionarem, a pensarem. Muito bom, né? Uma outra coisa que ele fala também na pedagogia do bom senso é que a atmosfera de uma classe depende sobretudo do gênero e da qualidade do trabalho que se faz nela. Mais uma vez, eu compreendo que o planejamento do professor é essencial para que essa atmosfera seja de qualidade. E como que isso acontece? Nós nos organizando, né? Isso acontece com a nossa organização, com a organização do nosso trabalho, do espaço, do meio e do planejamento de nossas aulas compartilhado com as crianças, para que essa atmosfera realmente seja harmoniosa. Então, nós temos também que pensar em questões como essa, como nós podemos fazer com que as crianças participem de maneira mais ativa do planejamento de nossas aulas, porque isso certamente vai colaborar para uma atmosfera harmoniosa em nossa sala. Uma outra citação que eu coloco é que ele aconselha a não desencorajar os alunos corredores. Então, não desencoraje os seus alunos corredores, que não têm tantas habilidades em sala de aula, mas se destacam em outras habilidades. Talvez justamente o que acontece na oficina de artes. Os alunos indisciplinados costumam se disciplinar na oficina de artes. Então, ele coloca aí outra questão importante que nós, professores, temos que estar atentos. A questão de que cada criança, cada ser humano tem uma habilidade, uma facilidade em desenvolver alguma atividade. E isso tem que ser valorizado. Eu não posso valorizar sempre as mesmas crianças, né? Esse olhar do professor atento, essa escuta, vai fazer com que o professor tenha a capacidade de identificar as habilidades de cada criança e valorizá-las. E o Freinet já falava sobre isso. E a questão da disciplina, né? O aluno que te dá trabalho, às vezes, na aula, na hora da história, quando ele vai trabalhar na aula de artes, ele se concentra, ele se dedica, porque ele foi afetado de alguma maneira com aquela atividade. E nós temos que buscar esses canais de atenção dos nossos alunos, de afinidade que eles têm com determinada atividade e aproveitar isso a nosso favor, a favor da criança. E isso certamente, além de contribuir para o desenvolvimento da criança, também vai contribuir para a disciplina em sala de aula, para essa atmosfera harmoniosa que o Freinet fala, né? Então, achei também legal essa questão. E uma outra coisa que ele fala também é que desconfie da saliva. Com muita frequência, ela não é mais do que um meio da impotência e da ilusão. Então, ele faz mais uma vez uma crítica sobre quem muito fala, né? A saliva. Quem fala sem conhecimento de causa, quem fala sem conhecimento teórico. Então, olha a importância de nós termos consciência do nosso trabalho, da nossa importância, conhecer, estudar, para assim validarmos a nossa saliva. Pelo menos assim eu entendo. Uma outra questão que ele fala também é para que o professor, para que o educador desça ao nível das crianças. Desça ao nível das crianças para você jogar o jogo delas, ver como elas reagir, arregace as mangas para trabalhar com as crianças. Deixe de dar ordens e castigar. Atire-se ao trabalho com os alunos. Não tenha medo de sujar as mãos, de se machucar com uma martelada.
de hesitar nos casos em que a criança mais viva domina a situação, de tatear, de se enganar e de recomeçar. Olha que legal. Desça ao nível das crianças. O que eu compreendo com isso? Que nós temos que nos colocar no lugar das crianças. Temos que compreender cada faixa etária com que nós vamos trabalhar, suas características, suas aspirações, para assim planejarmos nossas atividades e fazermos junto com elas. Isso é possível, né? Eu faço muitas vezes as atividades com as crianças de pintura e quando as crianças se sentem engajadas naquela atividade, juntamente com o professor, a atmosfera da sala é muito harmoniosa, é muito rica, é muito proveitosa. Então ele falou isso também. E fala também da questão do desânimo. Seria necessário lembrar os pais e aos professores que um educador que já não tem gosto pelo trabalho é um escravo do ganha-pão. E que um escravo não poderia preparar homens livres e ousados. Nossa profissão é uma profissão estressante, cansativa. Mas aquele professor que está desanimado, que não tem mais vontade de avançar, de melhorar a sua prática, que não gosta das crianças, está no lugar errado. Como esse educador vai formar homens livres e ousados? Olha que reflexão. Então, não nos desanimemos, não podemos ficar desanimados, né? Sempre buscar o ânimo, como diz o pessoal das mídias aí, um dia de salto, o outro de sapatilha. E para fechar esse nosso vídeo, eu vou falar também sobre um assunto, aliás, vários temas que não são abordados com os professores no curso de pedagogia. Então, vale aí a dica para quem está iniciando o trabalho em sala de aula e para quem ainda é estudante. Eu vou falar aqui um pouquinho de coisas que não te contam na faculdade sobre as crianças, tá bom? Então, pega um caderninho e vai anotando. Para quem ainda não pôde assistir os meus outros vídeos, eu sou professora desde 1993. Eu me formei em 92, em 93 eu já assumi uma sala de aula. Então eu tenho um chão aí de 27 anos dentro da escola, com muitos acertos, erros, enganos, lutas, e eu estou aqui compartilhando esses momentos com vocês. Então eu vou contar para vocês o que não me contaram no curso de magistério nem na faculdade. Acho que para vocês também não. As crianças fazem xixi e cocô. Em alguns momentos, você, professor, vai ter que trocá-las. Porque por algum motivo o funcionário responsável por isso na escola faltou, ou ele está ocupado com outra criança, e você vai sim trocar crianças com xixi e cocô. A faculdade não conta para vocês que as crianças trombam umas com as outras, geralmente no corredor, na curva do corredor. Então, o que você tem que fazer? Chega na escola onde você vai trabalhar e já vai no congelador, no freezer, e olha se lá tem forminha de gelo. Tem que ter, tá? Forminha de gelo é essencial. Uma outra coisa, as crianças ralam o joelho, choram, e você vai ter que cuidar delas e acalmá-las. O nariz das crianças sangram, não só uma vez, várias vezes, e você vai ter que também cuidar disso. Os dentes das crianças ficam moles e caem, e algumas vezes caem fora da hora, com algum acidente que acontece na escola.
Fiquem atentos ao balanço. Anotem aí. O balanço é um brinquedo muito perigoso e ele pode até arrancar um dente fora da hora. As crianças fazem birra. Isso devem ter contado para vocês, né? Às vezes, elas podem querer chutar você, morder você. As crianças comem caca de nariz. As crianças podem vomitar a qualquer momento, no seu pé, no refeitório, em cima da sua caderneta. Cuide da sua caderneta. As crianças soltam pum, as crianças arrotam. E também as crianças fazem outras coisas que a faculdade não conta para você. Elas te trazem presentes, pedrinhas, folhas secas, perfume da mamãe, folhetos de supermercado. Querem te agradar com um desenho que fazem em casa. Querem te agradar com uma flor. Te olham, te enxergando. As crianças falam que você, professor, é linda, lindo. Prestam atenção em você. Confiam em você. Sabem quando você trocou de maquiagem. Elogiam a cor do seu esmalte. Tem você como referência. Te admira. E dizem que sentiram saudade de você. Então não desanime, hein? Não desanime, faça como o Freinet escreveu lá na Pedagogia do Bom Senso. Não desanime. Se você escolheu o curso de pedagogia assim como eu, você vai tirar isso de letra. E outra coisa que não te contam também no curso de pedagogia é que nós temos DRs com os coordenadores, DRs com os diretores, DRs com os colegas, com os pais de alunos, de crianças. E as DRs fazem parte. Até com a cozinheira a gente faz, às vezes, alguma DR, tá? Mas essas discussões são sempre permeadas de respeito. E no final a gente sempre aprende uns com os outros. Uma outra coisa que não contam pra você do curso de pedagogia é que às vezes você vai chorar escondida no banheiro. Às vezes você vai chegar na sala da coordenadora dizendo: eu não aguento mais, amanhã eu vou exonerar. Acontece isso. Mas a gente respira fundo, bebe um copo de água gelada e vai. E volta. E aí a gente dorme depois de um dia cansativo de trabalho e acorda renovado, buscando soluções para aquelas situações que te deixaram tão estressados, tão estressadas. Então não desanime, tá bom? Se você escolheu ser professora, você vai tirar isso de letra. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus.